Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é reforma administrativa. Nós temos acompanhado pelo noticiário a movimentação do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de colocar em votação uma proposta dita de reforma administrativa. Né? Esse projeto, ao que se sabe, tem uma série de óbices, uma série de problemas na sua elaboração. Diante disso, com esse gancho, digamos assim, né, nós estamos aqui conversando com o Marcelo Viana. Né? O Marcelo é pós-graduado em Relações Internacionais e Ciência Política pela UNB e doutor em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro. Além das credenciais propriamente acadêmicas, ele também tem uma vasta experiência no interior da máquina pública como especialista justamente nessa área que nós vamos tratar aqui nesse vídeo que nós estamos gravando nesse momento. Né? O seu livro mais recente, A Construção da América do Sul, né? O Brasil e a Unasul, editado pela Aprins Editora. Né? Sem mais delongas, indo direto ao ponto, professor, o que é reforma administrativa? Marcelo, agradeço muito o convite de estar com vocês aqui no Ponto de Partida. Nem preciso dizer que o assunto é complexo e a minha ideia aqui é dar algumas pinceladas sobre o tema para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Como você bem disse, há um projeto de reforma administrativa tramitando na Câmara dos Deputados, a chamada PEC 32. Ela já não está no formato original, com que havia sido proposta pelo governo anterior, ela está na forma de um substitutivo, mas me parece, e eu já escrevi sobre o assunto, que ela é uma proposta equivocada. E o governo hoje, também não concordando com essa proposta que está em tramitação no Congresso Nacional, está discutindo a apresentação de uma nova proposta. Só que, pelo que se lê na imprensa, os contornos dessa nova proposta ainda não estão bem definidos, que é a administração pública, já que nós vamos tratar da reforma dela. A administração pública é o aparato operacional do Estado. O Estado pode ser um problema ou uma solução, na fórmula do Peter Evans. Ele é problema quando o Estado é uma estrutura de predação da sociedade na qual se insere. Ele vai dominar, oprimir, extrair rendas em benefício de uma pequena minoria. E ele pode ser uma solução se ele for uma ferramenta de ação coletiva para a promoção do desenvolvimento. Desenvolvimento entendido como um avanço civilizatório em termos dos padrões convivenciais daquela sociedade, em todos os aspectos, no aspecto político, econômico, social, ambiental. Pois bem, a administração, ela é a forma pelo qual o Estado vai operar, quer ele seja um problema, quer ele seja uma solução. A meu juízo, a PEC 32, ela caminha, a da reforma administrativa atualmente em tramitação na Câmara, ela caminha para reforçar o Estado como problema, o Estado patrimonialista, o Estado que é apropriado por elites dirigentes em benefícios próprios, o Estado predatório. Quando o desafio é fazer uma reforma desse aparato administrativo no sentido de que ele seja essa ferramenta virtuosa da construção do desenvolvimento coletivo. Pois bem, o que a gente pretende quando se fala em reforma da administração? Se pretende organizar a administração, que é basicamente, em termos de suas funções, o processo de implementação de políticas públicas por meio de organizações públicas que estão, em sua esmagadora maioria, no âmbito do poder executivo. Seja ele o poder executivo federal, seja o estadual ou municipal, já que o Brasil é uma federação. Claro, a administração também abarca o legislativo e o judiciário,
mas a maior parte da administração diz respeito à ação do Poder Executivo por causa de sua função específica, de execução de políticas públicas e de implementação do conjunto do normativo nacional em termos da ação pública. Pois bem, qual é o objetivo de uma reforma administrativa? Aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação pública. Eficiência entendida como a busca de custos menores, a eficácia como o compromisso de entregar os resultados decorrentes dos compromissos assumidos pela administração, e efetividade, a capacidade de, com esses resultados, resolver problemas concretos da sociedade. Então, o nosso desafio é pensar essa administração pública como um processo pelo qual eu vou coordenar pessoas, tecnologias, processos de trabalho em organizações submetidas a determinada norma e que vai implementar uma determinada política. O grande problema de todas essas discussões que ocorrem sobre reforma administrativa, envolvendo, inclusive, reforma constitucional, é acreditar que o problema da gestão ele decorra fundamentalmente de um problema normativo, quando não é. A dimensão normativa é apenas uma das dimensões da questão administrativa. E, portanto, é importante que a gente tenha consciência de que não resolveremos os problemas da administração apenas por meio da adoção de uma norma X, Y ou Z. Há um pensador que diz, em tom de blague, que, diante dos problemas, em geral, pensamos em aprovar uma norma, uma lei, quando, na verdade, essa é a solução em geral, a mais simples e a mais ineficaz. Porque o desafio é exatamente o de implementar ações no dia a dia que possam assegurar o atendimento dos interesses da sociedade nesse contexto em que o Estado é essa ferramenta para o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento no contexto atual? É o desenvolvimento sustentável. É pensar num Estado que se organiza sob a forma de uma governança democrática para implementar um conjunto de ações que trazem ou que propiciam uma economia mais dinâmica, capaz de gerar emprego e renda, uma política social mais inclusiva e uma política ambiental sustentável. Para isso, nós temos que pensar para além da dimensão meramente normativa. E por isso é que é importante sair de um roteiro, que é o da PEC 32, que está basicamente centrado em redução do gasto fiscal, da despesa pública, sem vincular os ganhos de eficiência à entrega de resultados. Basicamente, a proposta na origem fragilizava, né, o servidor público, acabando com a estabilidade do servidor. A versão alternativa, esse substitutivo que está em discussão, ele ameniza, mas ele, na verdade, ele descaracteriza as regras que garantem ao servidor uma certa autonomia no cumprimento da norma. E, ao fragilizá-lo, tende a submetê-lo aos interesses específicos que se apropriam da máquina pública dentro de uma perspectiva patrimonialista. O desafio do governo é apresentar uma proposta que possa direcionar a máquina pública para implementar de modo adequado essa agenda de desenvolvimento sustentável, mas sem cair nas armadilhas do bacharelismo, do formalismo jurídico. A tradição brasileira ela é muito baseada na ideia de que eu vou definir a priori as determinadas formas jurídicas, determinadas normas de funcionamento da máquina pública, e que depois eu vou dar um jeito de colocar a realidade a fórceps de inconformidade com essas normas. O que é um certo, vamos dizer assim, absurdo. O importante é que você organize a administração para obter resultados. E aí, se for o caso, vai legalizando aquilo que dá certo.
né? O processo normativo não deve ser necessariamente o primeiro. Ele pode vir a reboque de um conjunto de ação experimental em que você adota determinados arranjos de gestão, de organização, volto a dizer, de pessoas, tecnologias, processos em organizações para implementar políticas, e à medida que esses processos deem certo, você parte para uma regulamentação. Vou dar um exemplo concreto. Desde a pandemia, nós temos todo o desafio de desenvolver a atividade de trabalho remota na administração pública, chamado teletrabalho. E a institucionalização desse teletrabalho na administração pública está sendo feita por meio de um programa de gestão e desempenho, que é baseado no monitoramento de resultados que os servidores devem apresentar à luz das políticas que o governo tem que implementar. E esse programa, ele muito provavelmente, mais para frente, ele deve ganhar contornos jurídicos mais sólidos. Mas veja, o principal caminho é o caminho da ação administrativa. O efeito no campo do direito deve vir a posteriori. E é esse o desafio. Eu diria que as ferramentas para se fazer boa gestão dentro de um projeto voltado para o desenvolvimento sustentável, para a satisfação das necessidades da população, a maior parte das ferramentas já está aí disponível. O que nós temos que fazer é articulá-las e alinhá-las de modo que eu possa usar da melhor maneira possível os recursos disponíveis para satisfazer as necessidades da população. E, à medida em que for sendo necessário, nós vamos fazendo uns e outros ajustes administrativos. Mas falo com tranquilidade. A agenda do ajuste normativo não é uma agenda constitucional. É uma agenda legal e infraconstitucional que pode ser resolvida por meio de decretos e portarias para que nós possamos garantir que a administração funcione melhor. Então, eu volto a dizer, o governo hoje tem que apresentar uma agenda de gestão que possa incluir nela medidas de correção das normas, mas que não deve se exaurir nisso, porque cairia, se fosse nessa direção, na armadilha de pensar que o problema é basicamente de legislação, de Constituição ou de alterar certas prerrogativas que garantem a autonomia do servidor no cumprimento do seu dever. Basicamente, se faz um cavalo de batalha em cima da questão da estabilidade. E ela não é o problema que é posto. Tanto que a estabilidade não é um direito absoluto, basta se procurar os dados do próprio governo da área de controladoria e nós vemos que, periodicamente, nós temos ali números de servidores que, por mau comportamento ou por outras razões, são afastados da administração pública. Daí que temos o desafio de um governo que vai ter que apresentar uma proposta que concilie a ideia de mérito, que é característica de um paradigma burocrático de administração, com uma ideia de flexibilidade. Nós temos que ser capazes de ter mérito, competência com flexibilidade, mas também agregar um novo item nessa pauta, que é o da diversidade, de fazer com que a máquina pública represente a diversidade da sociedade brasileira. Os debates estão indo no bom caminho. Resta agora ver como isso vai se materializar. Essa, é claro, é uma visão bem ampla, bem geral da questão da reforma administrativa. Em políticas públicas e gestão governamental. Reparo que eu faço agora, né, para tornar mais claro por que você tem esse domínio da questão que você demonstrou aí na sua rápida fala. Diante disso, diante desse ponto de partida que você nos proporcionou, eu queria que você, como a gente sempre pede aqui, fizesse sugestões de leitura para quem quisesse se aprofundar no assunto. Por favor. Olha, Marcelo, há uma plataforma integrada de dados sobre a administração pública brasileira que é chamada Atlas do Estado Brasileiro, que é mantida pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal. E nessa plataforma nós temos todo tipo de informação sobre a administração pública,
nos 3 níveis da administração, federal, estadual e municipal, e nos 3 poderes. E além de farto material analítico correlacionado, textos de discussão, há livros, menções de livros, enfim, artigos. Então, eu acho que essa plataforma, ela hoje tem aquilo que é essencial em termos de insumo para pensar a administração e subsidiar discussões sobre a reforma administrativa. Mais modestamente, eu escrevi um pequeno artigo que foi publicado no portal Congresso em Foco, Reforma Administrativa, proposta equivocada, mas é uma agenda necessária. E nesse artigo eu discorro de um modo um pouco mais detalhado sobre os aspectos técnicos, que não caberia tratar aqui, dado o perfil desse canal. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí pela sua intervenção. E vamos aqui nos despedindo, como eu sempre faço. Quem gostou, por favor, curta, né? Se inscreva, quem não se inscreveu no canal, e pedimos também que ajudem a divulgar. Muito obrigado e até a próxima. Até logo, obrigado.